E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do CSI Lab e o nosso assunto de hoje é códigos maliciosos. Você já deve ter ouvido por aí, diversas vezes, alguém falar que seu computador está com vírus por conta de algum mau funcionamento, por alguns arquivos sumirem, programas travarem ou não funcionarem corretamente e outros problemas. Muitas vezes definimos que a causa disso é um vírus e que tem que formatar seu PC. Mas hoje vamos mostrar que nem sempre o causador desses problemas é um vírus, que muitas vezes o que definimos por vírus é na verdade algum outro tipo de código malicioso. Bom, para dar uma breve introdução, códigos maliciosos são códigos desenvolvidos especificamente para executar ações maliciosas, ações danosas no computador, como roubar dados, causar danos no computador, sequestrar seu PC e outras coisas que iremos discutir nessa videoaula. Códigos maliciosos também são conhecidos como malwares e podem ser divididos em diversas categorias e as principais delas são vírus, worms, botnet, spywares, backdoors, trojans e rootkits, e nós vamos definir cada uma delas aqui. Começando pelo vírus. O vírus é um programa, ou parte de um programa, normalmente malicioso que se propaga realizando cópias de si mesmo e assim se torna parte de outros programas e arquivos. Para que ele seja ativado, é necessária a execução de um programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, é necessário que um programa ou arquivo infectado sejam executados ou abertos para que o vírus seja ativado. O principal meio de propagação dos vírus são as mídias removíveis, como pendrives e HD externos, mas claro, ele pode ser transmitido de outras diversas maneiras. Existem diferentes tipos de vírus, alguns permanecem ocultos infectando arquivos do disco e executando uma série de atividades sem o conhecimento do usuário. Outros permanecem ativos durante certos períodos, entrando em atividade apenas em datas específicas. Os vírus podem alterar, corromper, substituir ou excluir arquivos e até causar mau funcionamento em programas. Outro tipo é o worm, que é um programa capaz de se propagar, assim como um vírus, porém de maneira automática e pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. O worm se diferencia do vírus por não se propagar por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas e arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração de possíveis vulnerabilidades em programas instalados no computadores alvos. Por conta da grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar, ele afeta o desempenho de redes e de computadores, por consumir muitos recursos. Após infectar um computador, o worm tenta se propagar para outros computadores. A princípio, ele identifica os possíveis alvos, e isso ocorre de várias maneiras. Pode ser fazendo varreduras na rede para encontrar os computadores ativos, pode ser aguardando que outros computadores façam contato com o computador infectado, pode usar listas pré-definidas ou obtidas na internet contendo possíveis alvos e pode também utilizar informações contidas no computador infectado, como arquivos de configuração ou listas de endereço de e-mail. Após identificar os alvos, ele efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-las para esses computadores alvos, por meio de vulnerabilidade de programas, por e-mail, aplicativos de troca de mensagens e pastas compartilhadas em redes sociais. Depois de transmitidas, as cópias precisam ser ativadas, e isso pode ocorrer imediatamente após ter sido transmitido, ou por conta da vulnerabilidade de programas que estão sendo executados, pode ser ativado diretamente pelo usuário, tendo esse executado uma das cópias, ou uma ação da qual o worm está condicionado. Depois disso, o processo de transmissão para outros computadores recomeça novamente. Já o bot é um malware que dispõe de mecanismos de comunicação com um invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao dos worms, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados no PC. A comunicação entre o invasor e o computador infectado pelo bot pode ocorrer via canais de IRC, servidores de web e redes do tipo P2P, entre outros meios. Ao se comunicar, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado e até enviar spam. Um computador infectado por um bot costuma ser chamado de zumbi, pois pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono. Também pode ser chamado de spam zombie, quando o bot instalado transforma em um servidor de e-mails e o utiliza para envio de spam. E o botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots. Quanto mais zumbis participarem da botnet, mais potente ela será. O atacante que a controlar, além de usá-la para seus próprios ataques,
também pode alugá-la para outras pessoas ou grupos que desejam que uma ação maliciosa específica seja executada. Ataques de negação de serviço, propagação de códigos maliciosos, coleta de informação de um grande número de computadores, envio de spams e camuflagem da identidade do atacante são algumas das ações maliciosas que costumam ser executadas por intermédio dos botnets. Outro tipo de malware é o spyware, que é um programa espião projetado para monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Ele pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado e com que intuito. Ele é considerado legítimo quando utilizado em um computador pessoal, pelo próprio dono ou com esse consentimento deste, para verificar se outras pessoas o estão usando de forma indesejada, de modo abusivo ou não autorizado. É considerado malicioso quando executa ações sem o consentimento do dono, para roubar seus dados, burlar sua privacidade. No geral, spywares são usados para roubar dados de acesso de usuários em redes sociais, bancos, lojas online, cartões de crédito, etc. Alguns tipos específicos de spywares são os keyloggers, screenloggers e edgewares. Os keyloggers são capazes de capturar e armazenar teclas digitadas pelo usuário e sua ativação muitas vezes é condicionada a algumas ações do usuário, como acesso a sites específicos de comércio eletrônico ou internet banking, por exemplo. Os screenloggers são capazes de capturar a tela e a posição do cursor apresentados no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou captura a região da tela onde o mouse foi clicado. É usado muitas vezes para capturar o que o usuário está digitando em teclados virtuais, disponíveis principalmente em serviços de internet banking. Existem também os backdoors, que são malwares que permitem o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos que tenham previamente infectado o computador ou por atacantes que exploram vulnerabilidades existentes nos programas instalados para invadi-lo. Após incluído, o backdoor é usado para assegurar o acesso futuro a um computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou infecção, e, na maioria dos casos, sem que seja notado. A forma usual de inclusão de um backdoor consiste na disponibilização de um novo serviço ou na substituição de um determinado serviço por uma versão alterada, normalmente possuindo recursos que permitem o acesso remoto. Há casos de backdoors que são incluídos propositalmente por fabricantes de programas, sob a alegação de necessidades administrativas. Esses casos constituem uma séria ameaça à segurança de um computador que contenha um destes programas instalados, pois, além de comprometer a privacidade do usuário, também podem ser usados por invasores para acessarem remotamente o computador. Outro tipo de malware é o cavalo de Troia, ou Trojan, que é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Exemplos de Trojan são programas que você recebe ou obtém de sites da internet e que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e protetores de tela, entre outros. Esses programas geralmente consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente executados para que sejam instalados no computador. Trojans também podem ser instalados por atacantes que, após invadirem o computador, alteram programas que já existiam nesse computador, além de continuarem a desempenhar as funções originais. Também executam ações maliciosas. Há diferentes tipos de trojans classificados de acordo com as ações maliciosas que costumam realizar. Alguns desses tipos são o Trojan Downloader, que instala outros códigos maliciosos obtidos de sites da internet. O Trojan Dropper, que instala outros códigos maliciosos embutidos no próprio código do Trojan. O Trojan Backdoor inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do atacante ao computador. O Trojan iOS, que instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para deferir ataques. Trojan Destrutivo, altera e apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e pode deixar o computador fora de operação. O Trojan Clicker, que redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acesso a esses sites ou apresentar propagandas. O Trojan Proxy, que instala um serviço de proxy, possibilitando que o usuário seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam. O Trojan Spy, que instala programas de spywares e os utiliza para coletar informações sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacante. O Trojan Banker, ou bancos,
coleta dados bancários do usuário através da instalação de programas spyware que são ativados quando sites de internet banking são acessados. É similar ao Trojan Spy, porém com objetivos mais específicos. Bom, galera, essa foi mais uma videoaula do CSI Lab. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e fiquem ligados que já já tem mais vídeos.